queratinócitos. O que mais existe na célula? Visível ou não? Células de Langerhans e prolongamentos dos melanócitos. Eles fazem secreção citóquina, né? Prosseguindo a melanina. Tudo bem? A 2. O que é isso? Formação de massa. Eritropoese. Em que local ocorre? Medula óssea. Como é regulada? Em vez de oxigênio, eritropoetina. O que está em destaque aí são os enterócitos, né? Mas vamos falar, o que é isso que eu estou vendo? Isso é uma velocidade intestinal, né? Ao que se refere, uma velocidade intestinal. Em uma ordem, quem tem velocidade intestinal? Intestino delgado. Tecidos visualizados. Epitélio de revestimento, eu não estou pedindo classificação. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo. Propriamente dito, né? Membrana epitelial, pode entrar. Membrana epitelial, membrana mucosa. Eu estou vendo os enterócitos em destaque, mas eu também estou vendo células caliciformes e eu estou vendo células do conjuntivo com a matriz acicular. Que dá para ver tudo isso. Né? Em que outros locais o tipo celular em destaque é encontrado? Eu estou falando de uma célula cilíndrica e aí vai continuar. Considere a variabilidade do seu domínio apical. Qual é o domínio apical dela aqui? Borseada. Então, eu estou falando, eu quero uma célula cilíndrica considerando a variabilidade do domínio apical, então outras coisas aí, como o local que ela está. Então, vamos lá. O que eu posso ter como célula cilíndrica em que local? Mucípara, perfeito, lá no estômago. Intestino. Grosso, mas continua se parece, não. Ela não tem borseada. Célula caliciforme é uma glândula muscular, a gente está falando do enterócito, que tem um domínio apical, no caso aí, no microvírus da microscopia eletrônica. A mucípara é uma, estômago, quem mais? Epidídimo do estereocílio, quem mais? Traqueia com cílio. São 3 domínios aí, né? A gente tem do microvírus, da prolesteada, mas falta de cílio, falta de estereocílio, falta aqui não tem nenhuma, né? Depois eu converso, eu tenho reunião 11 horas. Se der tempo, a gente conversa. O que é? Tem informação de cada domínio? Sim. Variabilidade. Tem que falar de todos eles. Mas não mais de um domínio. Não, só o domínio apical. Okay? E o local de cada um. Então, eu tenho 3 domínios diferentes. Aí, o que não tem nada, que é o secretor que ele falou, o concílio e o estereocílio. Bom, isso aqui não dá nem pra gente ver, mas na verdade isso aí está mostrando um artefato de técnica. Qual é o artefato? Bolhas. Como essa condição poderia ter sido evitada? Duas maneiras. Meio de montagem com uma espessura adequada, às vezes ele está muito grosso, o bálsamo do Canadá, a resina, seja lá o que for, então tem que ter uma espessura adequada e retirar a bolha no momento em que a gente coloca a lumínula. Né? Então a bolha ela pode ser retirada se você apertar e a lumínula. Essas duas situações. Okay? Então não era para identificar o tecido, era para identificar o artefato. Isso, bom, eu nem fui falando, né? A primeira questão era de pele, a segunda de hematopoiese, a terceira de revestimento e a quarta de aspectos práticos de rotina do diagnóstico macromicroscópico. Eu estudo as coisas, tá? Não necessariamente separando cada um. O quinto, eu considerei como ossificação. Então, que processo é esse que a gente está vendo aí? Ossificação intramembranosa. Isso aqui é exemplo, né? Isso aqui é uma trabécula óssea imatura. Vamos lá. Trabécula óssea imatura, eu vejo o que mais? A trabécula, células osteogênicas dos fibroblastos, osteócitos, né? Dá para ver o osteoide, que é esse espaço branco entre as células e o tecido ósseo, e um exemplo vascularizado. Essa também. Tudo que dá para a gente ver. Os osteoblastos. Né? Aí também tem exemplo. As lacunas de Rothschild. Essa é assim. A 6 eu considerei tecido epitelial glandular. Então isso aí é a lâmina de vocês lá que a gente estudou, fígado de porco com impregnação argêntica e fígado é glândula. E aí eu pergunto, a gente pode pensar em duas situações. Que representante do estroma pode ser aqui visualizado, se tiver só um? Ou que representantes do estroma podem ser aqui visualizados? Eu tenho um, não, vamos pensar, quem é o estroma? Essa lâmina. Cápsula, tô vendo? Não. Septos ou trabéculas, tô vendo? Tô. O que mais? O estroma intersticial, tô vendo? Tô, inclusive o preto aqui entra aí, né? O negro é colágeno 3.
Então aí, na verdade, são dois. Eu estou vendo aí o estroma intersticial e estou vendo aí os septos ultralectos. E o B, que representante, ou se tiver mais de um, do parênquima, parte funcional, eu posso visualizar aqui só um, hepatotócito. As outras células aí a gente não consegue por essa impregnação na gente. Como o hepatotócito predomina, ele está como resposta aí. Okay? Eu vou deixar você entrar. Não podia? Shorts. Ai, desculpa. Eu achei que para devolutivar não tinha problema. Pode ficar? Não, pode ficar, mas não entra, ok? Bom, vamos lá. Isso aí eu considerei sistema urinário. Né? O que está em destaque aí? A cápsula, ou na verdade a lâmina parietal do corpúsculo penal. Né? Então considere ela. Que função desempenha? O limite do corpúsculo. Quem colocou proteção não é proteção, é epitélio simples. O epitélio simples não é epitélio de proteção. Né? E o B, com que se continua? Esse epitélio simples transversal vai se continuar com o quê? Com o epitélio de quem? Da parte contorcida do túbulo proximal. Não estava porque epitélio era. Tudo bem? Bom, aí a gente tem calículos gustatórios, eles são intraepiteliais, eu estou falando isso por causa disso, né? São intraepiteliais, em papilas, todas as papilas exceto a filiforme, que não tem, e a gente está vendo aí então essa região da superfície dorsal da língua. Essa seria a A, que dá para ver aí, né? E a B, classifique o receptor sensorial aqui presente quanto à morfologia. Qual é a classificação dele? Bipolar. Celular. Tem lá aquelas as classificações que eu dei aula de terminação cardíaca, periférica do tecido nervoso, e tinha separações quanto à localização, morfologia, e essa classificação aí é celular, como cores e bastonetes e assim por diante. Tá? O neurônio bipolar está associado depois, não está aí dentro, né? A célula sensorial, mutação, né? Como cone e bastonete, lá no olho, como as células pilosas da orelha e assim por diante. Né? A 9, a 8 era o 7 urinário, a 8 tecido nervoso parte periférica, a 9 é tecido muscular liso, mas não, tecido muscular cardíaco, que era músculo cardíaco e sistema circulatório. Né? Em cima eu tenho corte transversal de músculo cardíacos, cardiomiócitos, e embaixo corte transversal de músculo liso. Então eu tinha que reconhecer. Morfologicamente, o que eles apresentam em comum? Um tecido muscular cardíaco cortado transversal ou um tecido muscular liso cortado transversal? O que tem em comum? Núcleo central. Mas só a tradução não tem ainda. Núcleo central, o que mais? Tem mais alguma coisa? A morfologia do tecido? Não lembra? Lâmina basal. Pode ser uma opção. Não estou vendo, mas a gente não vê lâmina basal, não é difícil. Mas está associado a um conjuntivo? Todos não. Pode ser também. Tudo bem? Por causa do tecido em si. Não só varia. Né? E a B? Morfologicamente, o que não apresentam em comum? Aí vem várias coisas. Esse pode ter núcleo, 2 núcleos por célula, esse não. Esse é ramificado, esse não. Esse o diâmetro é maior, esse não. Alguém lembra mais alguma coisa? Esse tem miofibrila, esse não. Diede. Tudo bem? Uma opção. Bom, o que eu estou vendo aí? Alvéolos pulmonares. Alvéolo. Septo interalveolar. Vamos ver se dá para ver todas as células do septo interalveolar. Essa dá para ver, quem é ela? Pneumócito 2. Pneumócito 3 no macrófago. E agora? Pneumócito 1. Eu estou vendo os 3 pneumócitos aí. Bom, alvéolo vai ter, né? Essas são células de um alvéolo. No septo interalveolar, o que dá para a gente ver? Núcleos de células do conjuntivo, temos núcleos diferentes lá. E hemácias, a gente está vendo aí, dentro de capilar. Né? Essa é a A. E outras regiões além dessa, então, além dos alvéolos pulmonares, onde o tipo celular apontado, que é o pneumócito 2, pode ser visto? Então, em alvéolo, onde que pode ser visto esse pneumócito 2? Sacos alveolares. Em estruturas que tiver alvéolo. Quem começa aí? Bronquíolo respiratório, ducto alveolar,
do astrócito é fazer parte do sistema linfático, que eu falei para vocês. E a gente sabe que o que está sendo visto aí é parte do sistema linfático. Que o que eu estou vendo aí? O pé vascular. Isso é um componente. O que é o sistema linfático? É tudo que fica entre um ramo arterial venoso, um vaso, com o astrócito no meio. Né? Então, o pé vascular dele, entre ele e esse vaso, eu tenho essa região onde vai circular ali, a gente fala circulação paravascular, onde vai circular o líquido intersticial, o extravasado do plasma, para varrer com a água que ele tem aquaporina, só para recordar, vocês estão falando que pode estar aí extracelularmente acumulado. Né? Então, o primeiro componente é o pé vascular dele, cheio de aquaporina, não precisava colocar isso aí. E o segundo componente é a adventícia dos vasos. Ele tem que ter alguma coisa de vaso, que liga, né, um ao outro. Que é o dele, que não é visualizado, é a adventícia. Alguém reconhece? O que é isso? Estômago, região, cárdia, camada, mucosa, eu tenho o epitélio, a lâmina própria, muscular da mucosa. Né? E A, B. Cite a principal característica morfológica que distingue essa região das demais do mesmo órgão. Qual é a principal característica aí? A proporção de 1 para 1 para fovéola e glândula. Essa é a principal característica. Poderia falar assim, a ausência de célula parietal e principal. No fundo também, o piloto não tem. Né? O que é isso? Tubo seminífero. Claro que o órgão é testículo, né? Em destaque eu tenho as células da linhagem, células de sustentação, que é as células de Sertoli, e o resto que não está em destaque nesse epitélio, as células da linhagem germinativa. Dá para ver todas? Eu estou colocando lá no noturno. Sim, vamos pegar as mais fáceis de serem visualizadas. Gônias, espermatócito primário, tudo ali. Espermátides precoces e espermátides tardias. Isso cabia lá no secundário não, porque não é visível. Né? Nas fêmeas, que tipo celular equivale às células em destaque? Justifique. Qual é o equivalente na fêmea à célula de Sertoli? O que ela tem que é equivalente? Granulosa. Qual é a justificativa? Podem ser 3. Receptor com FSH, as duas têm. Elas abrigam um gameta, né? Elas, assim, vivem para esse processo, no caso lá de ovogênese, né? Então, elas circundam o gameta, essas também abraçam o futuro gameta, tudo que vai formar aí o gameta. E elas promovem o amadurecimento dessas células. Né? São 3 coisas aí que poderia ser citado nessa justificativa. Né? Fora isso, inclua tudo, né? Eu só falei do epitélio germinativo. Que célula é essa? Ciclo de célula mitose. Tem aí também para ser falado. Né? No estroma intersticial, o epitélio não está voando. Né? Reconhecem? Orelha interna, mas tem mais. É a parte vestibular ou é a parte coclear? Cóclea. Né? Quem são os componentes da cóclea? Rampa vestibular, rampa timpânica. Esse é o componente fibroso, que é a rampa média ou ducto coclear. Lembra que tem um labirinto ósseo e dentro dele mora um labirinto membranoso. Né? O ósseo é rampa vestibular e timpânica, e o labirinto membranoso é a rampa média ou ducto coclear. Todo mundo lembra disso? Tá, tem mais que eu consigo ver? A membrana vestibular, tudo, né? Membrana vestibular, membrana pectórea, órgão de corte, estria vascular e câmbio espiral. O que se faz necessário para que essa estrutura, como um todo, exerça sua função? Então vamos lá. A transformação das ondas sonoras na orelha média, que estão passando lá, em vibrações mecânicas dos ossículos na orelha média. E as vibrações mecânicas na orelha média vão ser transformadas em quê? Em vibrações líquidas na orelha interna. Era basicamente isso ali. Okay?
falar, mas eu segui todos os assuntos ali abordados, né? Alguém reconhece o que é isso? A 15 do Donamés é o sistema de história. Submandibular. Eu deixei até aqui de lambuja as setas. Porque eu estou perguntando da unidade morfofuncional. Quem é a unidade morfofuncional mesmo da glândula salivar? O salivum. Salivum. Nem falei dele agora. O salivum é a parte do parênquima, parte de secretora de número e parte ductal. O que eu consigo ver aqui dessa estrutura ou dessa unidade que é o salivum? Aqui visualizado. Os adenômeros tubuloacinares mistos, os adenômeros tubuloacinares serosos e só um ducto aqui que é visualizado, o ducto estriado. Eu não estou vendo o intercalar e eu não estou vendo o excretor. Estou falando aqui visualizados. Né? Tudo bem? Então é isso a resposta A. O que passa pela luz da estrutura apontada pela cabeça de seta? A estrutura apontada pela cabeça de seta é o ducto estriado. O que passa nessa luz? Saliva primária e depois a saliva secundária, porque ele modifica a saliva. Que cai aí a primária e depois com a modificação a secundária. Então são dois tipos de saliva. Óbvio que é produto de secreção, né? Claro que não. Você está falando de glândula, você vai falar produto de secreção? Eu tinha lido a Bisa da Série, né? Túnica média de uma artéria muscular em destaque. Alguma dúvida? Como é que eu reconheço que é artéria muscular? Tem uma coisa que chama muita atenção ali. Lembrando a imagem, então. Exatamente. Tá. Considere o tipo celular predominante do tecido em destaque. Quem é o tipo celular predominante? Músculo liso. Que domínios de membrana apresenta a célula muscular lisa? 2. Quem são eles? O que é domínio de membrana? Eu falei isso na outra prova, eu perguntei para outra célula. Qualquer modificação da membrana. E aí? Que modificação de membrana essas células podem apresentar? Cavéolas. Cavéola e corpo denso. E aí vem aqui embaixo. Qual é o propósito de uma cavéola? A função dela? Acumular cálcio. E o outro? Esse músculo aí é unitário. Qual é o outro domínio de membrana? Junção comunicante. E qual é a propósito da junção comunicante? Funcionar como uma estrutura única, um sensício. Essa era a letra. Dá para reconhecer o que é isso? Ovário maduro, tem que falar, úbere, isso de tudo que a gente consegue ver. A gente está vendo na porção cortical, folículo primário lá em cima, o primordial está bem pequenininho, nem vou considerar, mas se colocou tudo bem. Mas o primário dá para ver, o secundário dá para ver, o terciário dá para ver. Todos os folículos moram na região cortical. E o que mais que a gente está conseguindo ver aí? A medula. Também tem medula, então essa parte esburacada. Que hormônios estão diretamente ou indiretamente associados a esse órgão, seja bem específico. Os hormônios são o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Quem é o hipotálamo? Quem é o hormônio aqui? Fatores de liberação das gonadotrofinas. Quem é da hipófise? FSH e LH. Quem é do ovário? Estrógeno e progesterona. Esse é o indiretamente associado, né? Ele produz, mas não quer dizer que vai atuar aí, né? Bem, os diretamente associados são os hipotalâmicos e os hipofisados, né? Por isso que eu coloquei os dois aí. Não é nesse sentido. É no sentido de funcionar na estrutura. Ele é de coisa indireta porque ele está em sistema porta. Mas eu estou falando de funcionar diretamente no órgão. Estrógeno e progesterona não funcionam só aqui. Eles vão funcionar em outros locais, é nesse sentido. Tá? Mas eu não pedi quem é o direto e quem é o indireto, só para lembrar que eu tenho esses três tipos. Okay? Se você respondeu fatores de liberação dos hormônios gonadotróficos, dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH, estrógeno e progesterona, ok. Não precisa por quem é direto e quem é indireto, só estou explicando. E agora? O que é isso?
linfonodo, seio medular, cordão medular. Né? Só na região aí dos seios dos cordões medulares. Medula, linfonodo. Né? Tá, o destaque está no seio e eu pergunto lá, o que conecta esse tubo identificado? O que vem antes e o que vem depois? Seio péreo paratrabecular e depois vaso linfático efluente. Okay? E aí? E agora? O que é isso? Olho. E o que eu estou vendo aí? Córnea, câmara anterior, íris, câmara posterior. E na íris tem duas setas apontadas. A azul está mostrando o epitélio pigmentar da íris e a vermelha o músculo dilatador da íris. Tá aí. Lá na pontinha ficava o constritor, né, da íris. Essa era A, né? Que nem os refrativos, visíveis ou não, se fazem aqui presentes, porque um é visível e o outro não é. Por isso eu coloquei isso aí. Quem é o visível? A córnea. Quem é o não visível? O humor aquoso. Exatamente. Tudo bem? Isso aqui é a câmara posterior, tá? O humor aquoso também. Porque o terceiro tipo de meio refrativo seria o vítreo, né? Que a gente não está vendo aí, ok? A luz está indo nessa direção, né? Depois eu vou ver a prova. Não adianta a gente discutir agora. Okay? E agora, eu peguei aquela mesma imagem da ossificação membranosa, mas eu só coloquei o destaque na região do mesênquima. Então isso aí é para a gente falar de essa vínculos, tecido ósseo. Aí eu perguntei assim, considere a região circundada, então é um mesênquima vascularizado. Né? Qual a classificação do tecido em questão? Como é que eu classifico esse mesênquima? Tecido conjuntivo embrionário ou tecido conjuntivo mesenquimal? Essas são as classificações possíveis. Qual o propósito da sua existência? Para que serve esse mesênquima? Exatamente nessa região. Formar osso. E para isso, o que ele tem que ter necessariamente? Vasos, que estão aí, ó. E para virar osso, o que a célula mesenquimal não pode fazer? Recolher o prolongamento. Porque ele vai servir de molde para formar o canalito. O corpo está lá, que serve de molde para formar a lacuna. Mas ela não pode recolher o prolongamento. Né? Essa era a dele. E agora, o que é isso? O intestino delgado é um órgão. Região. Jejum. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Prega. O que mais? Não tem nada na submucosa. Né? O não ter nada é glândula ou agregado de tecido linfóide. Né? Então, o órgão intestino delgado, a região do jejum, camadas da parede. Vamos falar que camadas dá pra gente ver. O epitélio, a lâmina própria, claro que eu tenho ali a muscular da mucosa, meio que ela fica, vou falar assim, não tão visível, porque tem a submucosa dessa pele aí, né? Mas a gente tem a muscular da mucosa. Depois a submucosa, depois muscular externa, helicoidal de passo curto, helicoidal de passo longo, dá pra ver até, eu já sei ali, apesar do pequeno aumento, a gente tem serosa, né? Então essa é a. E agora? Tecido adiposo. Como é que eu chamo esse tecido adiposo nessa região? O que é isso aí, ó? Pele. Qual é o nome que ele pode receber? Vamos lá. Hipoderme, cite todos. Panícula adiposo. Isso é classificação. Qual é o nome? Hipoderme, panícula adiposo, tecido subcutâneo. Os três nomes. E a B? O que regula a deposição seletiva do principal tipo celular? O que eu estou querendo dizer? O que acumula mais anticorpos num lugar do que no outro? Quando isso acontece? Que é essa deposição seletiva? Porque uma das funções dele é modelar a superfície corporal. E o que determina isso? A gente falou. A partir de que momento a gente tem diferença no corpo? Hormônios sexuais. A partir da puberdade. O que determina o hormônio sexual.
acumular mais adipócito no local da pele, tecido subcutâneo, hipoderme, panícula adiposo no local do que no outro. Daí que vai dar a diferença corporal, que a gente já sabe, que é o hormônio sexual que faz isso. Tanto estrógeno, testosterona, eu não perguntei, só perguntei ele era só hormônio sexual, mas não se esqueça que a adrenal também produz, né? Que camada da adrenal que produz hormônio sexual? Córtex e zona reticulada. Ok? E agora? Que glândula é essa? Suprarrenal, exatamente. Vamos lá. Cápsula, zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticular. Não só o córtex, aí isso que eu estou perguntando nele. Eu estou perguntando daquela estrutura lá em cima. Como que é denominado aqui? A mesma história do químico, que eles compartilham o mesmo tecido, com a mesma denominação. Gordura perirenal. Depois dela, quem que eu teria? Fáscia renal. E depois dela, a gordura pararenal. Acho que vocês devem ter visto isso lá na anatomia. A gente falou disso. Por que a gente falou disso? Porque essa gordura, se ela for consumida, o que pode acontecer ali? Cair. Pitose renal. Claro que a fáscia está envolvida, claro que a outra pararenal também está envolvida, mas basicamente ela não pode ser consumida, né? Que era a principal função aí presente. Então eu pus a adrenal, mas isso vai para o rim, a mesma história. Compartilham os mesmos tecidos, né? Em termos de sustentação. Sustentação. Manter a posição, vamos falar, né? Do órgão. E aí, o que são essas duas estruturas? Essas duas imagens? Mama. Glândula mamária. E essa inativa e essa ativa, em atividade ou ativa. Eu chamaria tão ativa porque eu não tenho produto lá dentro, mas tudo bem, mas tem diferença entre elas, né? Tá, isso não interessa, mas eu vou falar assim, considere a organização morfológica geral. Quando eu falo isso, quem que eu estou pensando? Em parte que vai produzir produto e parte que vai sustentar. Não é isso que a gente pensa? Então vamos pensar, o que existe em comum na parte que vai produzir o produto ou conduzir o produto? Ductos intralobulares, ducto intralobular, as duas têm. Tudo bem? Tem ducto interlobular, tem ducto interlobular, as duas têm. Conjuntivo frouxo, né? Intralobular, o denso, conjuntivo, a mesma coisa, extralobular, tem os conjuntivos aí que o ducto não está voando, né? Os ductos não estão voando. Tudo bem? Lóbulos e lóbulos. Todas elas têm. Qual é o que não tem? E não tem. Adenômero. Essa não tem adenômero no alveolar e essa tem adenômero no alveolar. Basicamente isso. Isso, o que é? O que se trata? Cordão umbilical. Eu tenho duas artérias, você já sabe agora falar, e uma veia. E elas estão aí sustentadas, a adventícia delas, né, contínua, com esse tecido que tem aí o asterisco. Como que eu chamo esse tecido? Conjuntivo mucoso. O que é um conjuntivo mucoso? Tem predomínio do quê? Substância fundamental. Dentre os componentes da substância fundamental, tem um que predomina. Quem é? O ácido hialurônico. Né? Então vamos lá, o que é isso? Isso é o cordão umbilical, que eu vejo as duas artérias umbilicais e a veia umbilical, eu vejo o conjuntivo mucoso. Aí, qual a diferença básica entre a célula predominante neste local? Quem é a célula predominante nesse local? Célula mesenquimal. E a sua análoga presente em outros locais. Então vamos pegar a célula mesenquimal lá do osso que a gente viu aqui no mesênquima. O que ela tem de diferente essa aqui daquela? De diferenciação. Essa nunca vai diferenciar em nada. Sempre vai ser célula mesenquimal. A outra vai se diferenciar dependendo do estímulo local. Lá é o que? Presença de vaso. Se eu tirar o vaso, vira cartilagem. Se eu tiver outras coisas, pode virar músculo e assim por diante. Essa aqui nunca vira nada. Sempre é mesenquimal. Exatamente isso. E a última, não, tem mais uma. Opa. Dá para reconhecer que tecidos são esses? Cartilagem e Cartilagem fibrosa. tendão. E esse? Tendão. Tem que estudar. Tá. Compare morfologicamente esses dois tecidos. O que eles têm em comum?
E eu pus um acento circunflexo, porque não adianta só falar colágeno 1. Além do colágeno 1, o que tem esse colágeno 1? Arranjo paralelo. Tudo bem? Vamos falar isso aí, né? Morfologia. Predomínio do colágeno 1. Então ele manda aí em arranjo paralelo. Em relação à substância fundamental, é comum os dois? Pouca substância fundamental? Também. Pouca substância fundamental. Comum. Os dois não tem. Né? O que não tem em comum? De novo, o acento circunflexo. Mais uma coisa. As células, aqui é condrócito, aqui é predominantemente fibroblasto fibrócito. E mais? Aqui tem colágeno 2, aqui não tem colágeno 2, matriz celular. Né? Basicamente é isso. Ok? E a última, essa é da lâmina de vocês. Alguém que conhece? Baço. Baço, já começa aí. Porque tem a polpa branca com arteríola. Não interessa se é mal, se é nódulo, não é isso que eu estou perguntando. Mas tem polpa branca. E o resto aqui, o que seria? Polpa vermelha. E o que são esses pontos em azul? Macrófagos. Então, o que é isso? Inclui o órgão baço, regiões polpa branca e polpa vermelha, coloração. Vermelho rápido nuclear, PERS, ou azul da Rússia, pode ser. E o que mais eu vejo aí, além da polpa branca? Eu vejo os macrófagos, eles que estão sendo identificados ali. Né? Isso é A. A B. Por que as células em destaque, ou seja, porque os macrófagos estão predominantemente localizados, localizados para células, né? Numa região específica? Se eu olhar, onde que eu tenho mais macrófago? Na polpa branca ou na polpa vermelha? Na vermelha. Qual é isso? Por quê? Porque elas vão fazer exatamente a grande função aí, que é o quê? Hemocaterese. Remover do sangue hemácias e plaquetas. Ele faz as duas coisas. Em relação aí à polpa vermelha. Né? É o principal órgão que faz isso. Tudo bem? Essa era a definição. 11 horas eu entro em reunião. Eu tenho 5 minutos, Marcelo, que você queria perguntar alguma coisa. É sobre aquela do numerócito, o número que eu quero. Quando você fala da célula, você queria saber da célula cilíndrica, né? Porque eu teria pensado no enterócito em si. Eu falaria, tipo, ele tá no intestino grosso. Presta atenção. Em outros locais do tipo celular em destaque é encontrado, célula cilíndrica com borda estriada. Intestino grosso não tem borda estriada. Entendi. Já começa daí. E aí vem continuando. Considere a variabilidade do domínio apical. Então eu não estou falando mais de borda estriada. Estou falando de outras coisas que esse domínio apical pode ter numa célula cilíndrica. E associe com o seu local. Entendi. Entendeu? Entendi. Alguém mais? Aquela do tecido muscular, Qual? a Isso, pra frente, o cardíaco. que tá no corte transversal, ele usa com cardíaco, eu acho, né? É isso aí. Quando fala, eles apresentam em comum, não em comum, tipo, tem que estar na imagem, nesse corte ou não necessariamente? O que você está vendo que cai na imagem? Não, fala que não esteja na imagem, tipo dia, eclipse, lá, característica do morfológico. Vamos pensar. Tríade, a gente fala ali, microscopia eletrônica. A gente está vendo microscopia de luz. Para você reconhecer e falar assim, isso é um tecido muscular estriado cardíaco e isso é um tecido muscular liso. Olhando isso, como é que eu sei? A questão é Entendeu? se era indiferente, tipo, ao que eu tô vendo apenas. Sim. Porque assim, tudo bem, tem tríade, tem díade, não tríade, né? Tecido estriado esquelético. Mas aí seria a microscopia eletrônica. É você bater o olho e falar assim, como é que eu sei que isso é um cardíaco e isso é um liso cortado transversal? E aí, olhando, como é que eu não confundo esse com esse e esse com esse? A dúvida era se eu podia acrescentar questões teóricas que não estejam relacionadas à imagem, entende? Tipo, eu identifiquei que era tal tecido, aí eu vou... Você vai acrescentar e não vou considerar. Se você tem que colocar o básico. Se você colocar, ok. Se você não colocar, Tá, pode pôr. Não vai mudar em nada. Ok? Vai só escrever mais. Mas você entendeu? É olhar e falar, eu sei que é cardíaco, por quê? Eu sei que é liso, porque não é que você está vendo tríade, díade, e no outro você não está vendo. Né? obrigada. Alguém mais?
Então,